nos reunirmos novamente em torno da sua palavra, para que a gente possa mais uma vez e mais um pouco, nos aproximarmos de Deus e compreendermos a sua vontade através da palavra. E a gente, na verdade, faz um exercício de rever praticamente tudo que a gente já sabe, não é, irmão? Não tem nenhum novo convertido aqui no nosso meio, não, né? Ninguém assim é novo convertido, 1 ano que aceitou Jesus, 2 anos, não? Não, já tem 2 anos, irmão. Vocês dois, olha que coisa boa, coisa boa. Isso revigora a gente. Mas a maioria de nós, aliás, vocês mesmos, já tem 2 anos, eu acredito que já ouviram bastante coisa, a respeito da palavra de Deus, a respeito dos ensinos. Então, esse é o exercício que a gente faz no resto da vida, é ficar vendo as mesmas coisas. Não tem nada muito novo, não. É a palavra de Deus, só que olhada de um ângulo, de um olhar um pouco diferente do que a gente olhou outrora. Porque na verdade, assim, todos nós vamos enxergando não é só a palavra que eu estou falando, mas nós vamos enxergando a vida de outra maneira, não é, irmão? As experiências que nós vamos passando, elas vão nos transformando no olhar. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai ficando mais velho. Isso é uma bênção de Deus, né? Tem pessoas que às vezes lamentam aquela coisa toda, aquele saudosismo, lá atrás, quando eu era novo, quando eu era jovem, aquela coisa toda. Bobagem, irmão, bobagem. A gente tem que dar graças a Deus, nós estamos vivendo, né? A gente está tendo experiência, a gente está vendo na verdade a nossa vida, se multiplicando na questão familiar. A gente está aí celebrando a vida, na verdade, com todas as dificuldades, mas a gente está celebrando a vida. Quantas pessoas não chegaram onde a gente chegou? Quantas pessoas não chegarão onde nós estamos, né? Eu estou falando na vida, conhecendo o Evangelho, constituindo família e tudo mais. Então a gente tem essa experiência que é para celebrar Deus, né? O que diz o Salmo, irmãos? Eu também não sei que salmo, deixa eu procurar aqui e ver agora. Começa a falar, vem uns negócios na cabeça assim, e é ao vivo mesmo, o negócio aqui é ao vivo, né? Oh, meu pai, Salmo 118, verso 24. Quando a gente tem uma Bíblia, que a gente é familiarizada com ela, isso nos facilita achar texto bíblico, sabia, irmão? Né? Os irmãos pensam que eu sei de todo o versículo da Bíblia. Não sei não, tem um monte que eu não sei, mas um montão mesmo que eu não sei, assim, memorizado, né? Mas aí a minha Bíblia, eu tenho uma familiaridade com ela que mais ou menos eu sei onde está. E aí eu sei inclusive se está no canto direito superior, no canto esquerdo inferior, se está um lado da página, no outro lado da página, porque eu manuseio já há um certo tempo essa Bíblia, mais precisamente, deixa eu ver, 4/2/2001. Então quanto tempo tem aí, irmãos? 17 anos. Então 17 anos eu manuseio este livro, é o principal, né? Eu tenho outras Bíblias, outras diversas Bíblias, inclusive algumas ganhadas aí pelos alunos, né? Louvado seja Deus. Alguns finais de anos aí, o aniversário, os alunos vão me dando Bíblia, assim. Eu gosto demais de ganhar a Bíblia, é uma bênção. Mas essa é aquela que eu manuseio com mais frequência, né? Embora não seja a melhor versão que tem, mas assim, essa Bíblia não existe igual no mundo, não tem igual. Essa aqui é de estudo pentecostal. É pentecostal? Ela já foi reformada por mim mesmo, inclusive, a capinha, não tem cheiro, não deforma, não solta as tiras. Né? Então, uma coisa assim, eu mesmo reformei ela. Quando eu digo que não tem igual, é porque se você abrir em quase todas as páginas dela, vai estar sempre uma anotação, uma observação, tá vendo? Ficou com a sua cara já. Isso. Então não existe nenhuma no mundo. Você pega uma nova, até você perde, né? Mas não existe, ninguém fará uma Bíblia como essa. Jamais, isso aqui é autoria minha. Tá vendo? Daqui hebraico, sempre tem uma marcação. Toda a página, praticamente, que você pegar, vai ter lá uma observação, um comentário, uma nota de rodapé feita por mim, inclusive. Então, praticamente, Novo Testamento, Antigo Testamento, sempre vai ter alguma coisinha, tá vendo? Então essa daqui é aquela que eu tenho mais familiaridade. Então eu nem sei muito onde fica um texto ou outro, mas eu sei,
mais ou menos eu sei onde que é. Aí eu abro aqui, não tem nem marcador, né? Aquele marcadorzinho para facilitar, mas eu sei, de tanto que eu manusei, eu sei que aqui mais ou menos vai ser Daniel, eu abri, eu vi agora, Isaías, Salmo 118, é o que eu quero ler com vocês, porque eu lembrei desse texto, e aí parece que eu estou falando nada com nada a respeito, que não tem ligação com a matéria, mas tem sim, e a gente vai ver. Então, Salmo 118, versículo de número 24, tem um texto muito interessante, que diz assim: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Olha só, irmão, então celebrar a vida, celebrar o dia, celebrar o momento que a gente tem, porque cada momento é uma oportunidade para que a gente cresça como ser humano, que a gente cresça como discípulos de Jesus, que a gente cresça, no meu caso, como esposo, como pai, como professor, como vizinho, como aluno que sou também, né? Continuo sendo um aluno. Esses dias eu participei de um seminário, nossa, que pena, ninguém de vocês participou, né? Seminário de Missões Urbanas, mas eu aprendi demais com aquele baiano que estava lá, o Paulo Almeida, missionário da Jocum. Então foram ali 3 dias ouvindo ele, né? 4 períodos, fora em casa, era meia-noite e pouca, ele conversando, conversa bem, e eu ouço bem, então deu certinho. Falando das coisas de Deus, das experiências, da vida e da nossa história também e tal. Então o que eu quero dizer com tudo isso é que nós não somos o mesmo. O ser humano, ele vai mudando. O ser humano não nasce pronto. O ser humano não nasce sabendo ser ser humano. O ser humano, ele, na verdade, é essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Né? Então eu prefiro, irmão, de fato, aliás, isso é preferido, deve ser preferido de todo mundo, que a gente cresça, que a gente evolua. A gente está falando no sentido não só financeiramente, não é nessas questões, mas que a gente cresça como ser humano, como discípulo de Jesus. A Bíblia, ela vai falar, tanto no Antigo, principalmente no Novo Testamento, pelo menos o que eu me recordo, mais textos sobre a necessidade de nós crescermos em Cristo, desenvolvermos a nossa fé. Tem esse texto lá em Pedro, se não me falha a memória, né? Desenvolvei a vossa fé, para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente progrida, para que a gente deixe as coisas que ficaram para trás e avance, prosseguindo para o alvo, né? Então Paulo, ele vai trazendo também essa realidade lá em Filipenses, capítulo de número 13, para que a gente pare de ficar olhando para trás, preso ao passado, e para que a gente se dê essa oportunidade também de descobrir aquilo que a gente pensava até já saber. Então isso chama-se de humildade intelectual, né? Quando a gente fala, não, eu tenho até uma opinião, eu sei até alguma coisa sobre isso, mas deixa eu rever, deixa eu ler de novo, deixa eu ler com outras lentes. Então é importante isso aí, irmãos. A mesma pessoa não toma 2 vezes banho no mesmo rio. Por quê? As águas. As águas não são a mesma. Então não tem como ser no mesmo rio, porque o rio já não é mais o mesmo. As águas já passaram. Mas tem outra questão que também não é mais a mesma. Se eu entro na água e saio, eu já não sou mais o mesmo. Se eu entro de novo, então aqui eu já mudei. Nós estamos nessa constante mudança, irmãos. E não há, porque assim, tem pessoas, eu já ouvi de muitos irmãos, pastores inclusive, irmãos assim já uma certa estrada caminhada no Evangelho, dizendo assim, eu não mudo, penso assim, não mudo, sou assim, não mudo. Não, mas não era assim. Era não mudo de falar, eu tenho essa opinião e não vou mudar. Aí eu pensava comigo, bom, ou a pessoa é absoluta nisso, né? Absoluta, ou essa pessoa se autolimitou e não vai crescer nunca. Isso que eu acho interessante, irmãos, que a gente precisa sempre ter a consciência de que nós, seres humanos, por mais que a gente viva, por mais que a gente saiba, por mais que a gente experimente, por mais que a gente já tenha observado uma série de coisas, mas sempre haverá um ponto de vista diferente. O problema, na verdade, do ponto de vista é que é visto de um ponto, né? Não é? O problema do ponto de vista é que é visto de um ponto.
Por quê? Que é o problema que é visto de um ponto. É porque quando eu vejo de um ponto, eu sou limitado e não enxergo dos outros pontos. Se eu estou aqui olhando para vocês, eu não tenho, porque eu estou de um ponto olhando para vocês, não é? Aliás, nem olhando para vocês, olhando para essa sala, para esse espaço, eu tenho um ponto de vista. O ponto de vista que eu tenho não é o que vocês têm, nem o que vocês têm é o que eu tenho. Então eu não vejo os 360 graus, eu vejo 180, não é? 180 graus. Então eu tenho um ponto de vista, mas nós estamos olhando o quê? Para o mesmo espaço. Olha só, então ao invés de eu descrever esse espaço somente limitado àquilo que eu consigo ver, perceber, enxergar, por que eu não peço a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês? Seria mais completo, porque vocês descreveriam o ponto de vista de vocês que eu não vejo, porque eu estou em um ponto de vista e eu sou limitado por conta disso. Só Deus que não tem ponto de vista. Deus vê tudo, Ele é onividente, Ele vê de cima, Ele vê da perspectiva da eternidade, então, e Ele vê todas as coisas de uma maneira plena, e Ele enxerga tudo, e Ele enxerga os corações. Ele não só enxerga corações, Ele enxerga não só as ações, Ele enxerga as intenções com aquelas ações foram feitas. Olha, então Deus não precisa de opinião de ninguém, de conselheiro, né? Agora nós precisamos, nós somos limitados. Então a minha opinião, eu tenho que ter muito cuidado para que ela não seja absoluta. Aí fala assim, André, mas a gente vai correndo o risco do relativismo, que não há absolutos, que a tua verdade é a minha verdade? Não, eu estou falando que eu não sou absoluto, não estou falando que a palavra não é absoluta. A palavra de Deus é absoluta, só que em mim ela pode se relativizar, porque eu sou muito limitado naquilo que eu compreendo da palavra de Deus, e eu também estou nessa construção teológica. A teologia se faz a lápis, né? A teologia é uma construção que vem há 2000 anos, e ela não está fechada. Lógico que tem coisas que não tem como uma pessoa ter outra opinião. Não, eu acredito que Deus é a Trindade. Não acredito que é a Trindade. Não tem como. Aí já é heresia. Não estou falando dessas coisas. Eu estou falando da percepção do Evangelho. A gente vai crescendo. Irmãos, eu defendi a unhas e dentes algumas opiniões que hoje eu falo, não, está totalmente errado. Não é? Quem de nós não era, já não foi assim? Não, é assim, assado. E na vida, vamos até, entre aspas, esquecer um pouco a questão teológica, igreja e tal. Na vida, irmãos, lembra da adolescência? Pensando que era o dono da verdade? Lembra? Se eu sei de tudo, os pais não sabem nada, o professor não sabe nada, ninguém sabe nada, todo mundo de quadro, eu sei de tudo. Aí a gente foi crescendo, amadurecendo, casando, tendo filho. Aí que os filhos falam hoje pra gente: você não sabe, pai, né? Aí a gente aceitou Jesus, aí a gente brigava com os líderes e tal, não é assim, não é assado. Aí a gente entrou no curso teológico e discordava do professor. Aí a gente vai passando o tempo e falando: nossa, olha só, agora eu concordo, agora eu vejo, agora a gente está mais maduro, mais paciente, julga menos, aponta menos, a gente se precipita menos, não é? Não é? Antes não, era um ímpeto, né? Fazia e achava que nem pensava, não refletia, fazia, ia no impulso, ia o coração mandava, o que vinha na cabeça, falava e não pensava duas vezes, não queria saber a quem falava, o que falava, o tom que falava. Aí a gente foi amadurecendo, falou: não é assim. Não, mas eu não levava desaforo para casa. Mas a gente aprende que a gente leva desaforo para casa. A gente aprende que a gente tem que, às vezes, escutar coisas calado, mesmo estando com a razão. A gente vai amadurecendo, irmão. Essa é a construção do ser humano. O ser humano vai amadurecendo, vai suportando mais, vai sendo mais perseverante, mais paciente, mais cauteloso, mais prudente, não tem tanta inocência, né? Em certo sentido, a gente perdeu uma inocência que talvez não poderia perder, mas foi bom a gente perder algumas inocências que a gente tinha, senão o resto da vida ia ser passado para trás, enrolado e tudo mais. O que eu quero dizer é que o ser humano, então, é esse ser. Deus poderia colocar uma placa em todos nós, em obras. Né, irmão? Nós estamos em obras.
Deus está fazendo uma obra em nós, é uma reforma contínua, né? Então a gente está interditado. É uma obra sem fim. Não tem fim, exatamente, né? Quando que Deus vai acabar isso? Quando chegar o que é perfeito. Quando chegar o que é perfeito, aí não precisa de dom, não precisa nem da palavra, não precisa mais. Chegou o que é perfeito. Nós amamos já com perfeição. Nós conhecemos o amor. Nós conhecemos Deus como dele nós somos conhecidos. Aí não precisa mais de língua estranha, não precisa mais de profecia, não precisa mais de ciência. Não é o que diz em 1 Coríntios capítulo 13? Olha, quando vier o que é perfeito, todas essas coisas vão passar. Só fica o quê? O amor. Não precisa mais nem de fé. Fé vai ser uma coisa que não é necessário. Esperança, para que esperança se a gente já está vendo o que a gente esperava, né? Então essas coisas vão ser assim consumadas na eternidade, só lá. Aqui não tem jeito. Eu posso ter 200 anos, posso ter experiência até umas horas, mas até o último suspiro no leito de morte eu sou capaz, o ser humano, estou falando, eu, ser humano, né? Eu sou capaz de aprender algo, se tiver um coração ensinável. O problema é que muitos não têm um coração ensinável. Muitas pessoas, elas não têm a humildade de ouvir pacientemente as outras pessoas. Tem algumas pessoas que têm paciência para ouvir algumas pessoas, mas não todas as pessoas, né? E tem algumas pessoas que a gente perdeu a paciência mesmo, a gente não ouve. Mas irmãos, eu me lembro de um rapaz assim otimista, sabe aquele assim que não tem tempo ruim, sabe aquelas pessoas que tá tudo certo, assim, tudo otimista, né? Ah, lembrando de otimista, meu filho, isso aí já faz alguns anos, hein? Eu acho que ele tinha uns 6, 7 anos, 6 anos, acho. Ele perguntou assim: papai, o senhor é pessimista ou otimista? Eu disse: filho, o pai não é nem otimista nem pessimista, eu sou um realista esperançoso, é diferente. Aí eu fui tentar explicar para ele, não sei se ele entendeu, mas tudo bem. Mas esse rapaz era otimista, que lá tá tudo bem, né? Aí o irmão disse assim, né? Eu vou pegar esse irmão, vou pegar ele, eu quero ver. Aí chegou lá e disse assim: rapaz, o que tu acha do diabo? Aí o irmão pensou assim, falou: rapazinho é trabalhador, né, não? Vai querer ver tudo positivo, né, irmão? Tudo. Rapazinho é trabalhador. Então, amados, nós precisamos ser essas pessoas que consigam enxergar o positivo, mesmo em pessoas que talvez a gente julgue que não tem muita coisa para contribuir. E em todas as pessoas. Quer ver uma classe, vou colocar assim classe porque eu não estou achando um termo melhor. Uma classe de pessoa que a gente acha que não tem nada para nos ensinar? Crianças. É ou não é? Eu estou falando em âmbito de igreja principalmente. Quem trabalha com crianças sabe que é um sufoco enorme, né? Colocado numa salinha onde junta os troços da igreja, lá sem recurso nenhum, põe uma pessoa totalmente despreparada e acha assim, joga os filhos lá, as crianças, faz elas desenhar um rabisco lá e está tudo certo. Quer dizer, não há um empenho, não há uma valorização nas crianças como sendo que elas são pessoas. Gente, isso é cultural, irmãos. Tanto a gente vê na nação de Israel, quanto na nossa cultura e dentro das nossas igrejas. As crianças são desprezadas totalmente, não é? A gente acha que não tem nada para aprender. Lembra que as crianças foram até Jesus e os discípulos disseram: não, mestre, não tem tempo para perder com essas crianças não, esses ser-humaninhos. Não tem não. Aí Jesus disse: não impeçais os tais a vir até mim, porque deles é o reino de Deus, ou pertence aos tais o reino de Deus, né? Aí o Jesus disse assim: não, vocês têm que ser humilde. Como humilde? Aí pega a criança, diz assim: humilde como a criança. Então a criança é um exemplo de humildade, um exemplo de pureza em certo sentido, né? Ela já também consegue mostrar lá que ela não é tão santinha assim. Mas mesmo, por exemplo, a criança, dificilmente uma criança, eu desconheço uma criança que guarda mágoa, rancor, difícil, a não ser que ela foi traumatizada, aí é outra história, né? Eu estou falando, você vai lá, a gente, que de repente filho foi lá e corrigiu, deu uma palmada, colocou de castigo, fez alguma coisa, aí fica com aquele bico, aquela birra, vamos dar 2 minutos, você vai para o cômodo, volta, a criança vai te receber, é um negócio fenomenal, né?
Então a gente aprende com as crianças e muito, demais. Os novos convertidos, nós aprendemos e muito. Nós aprendemos inclusive com aqueles que não são crentes, os idosos, que não, eles têm sabedoria de vida, irmão. Gente que não tem estudo acadêmico, mas tem bagagem de vida, experiência, de gente que é analfabeta, mas tem sabedoria, porque sabedoria necessariamente não é a mesma coisa que intelecto. São duas coisas distintas. Intelecto é a capacidade de formular racionalmente, com argumentos, uma série de coisas. Isso é intelecto. Agora, sabedoria é adquirido pela experiência de vida e as decisões que se toma em situações adversas. Como eu me comportar em situações? Isso é sabedoria. E aí, se a gente pega uma pessoa lá do interior, analfabeta, com 80 anos, nossa, senta com essa pessoa, né? Ela vai te dar assim tem uma ideia, eu não sei se é no Japão, esqueci o local, que quando morre um velho, eles dizem que é como se toda uma biblioteca fosse incendiada. Olha que coisa interessante, não é? A Bíblia nos ensina no Antigo Testamento, o Novo também, mas no Antigo tem um versículo que diz assim: honra a face do velho. Outro que a gente despreza, o velho. Então é no extremo, né? A criança e o velho para nós são desprezados, parece que não serve mais para nada. Mas o ancião na igreja, biblicamente falando, é uma pessoa, irmãos, que deve ser valorizada, respeitada, honrada. Percebe? Então nós precisamos saber que nós somos essas pessoas que deve se dar a oportunidade de aprender todos os dias, com todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos. Se tem um lugarzinho bom para aprender coisa, é onde a gente foi na segunda, irmão Antônio, não é? A Bíblia diz isso aí, né? Onde nós estávamos, nós nos encontramos, Varão. Diga aí para o povo que não sabe. Cemitério de Vila Alpina, São Pedro, não é o nome lá? São Pedro. Então estávamos lá, lugar bom para aprender. O Eclesiastes diz, não sou eu. O Salomão, ele disse assim, ó, melhor é ir lá na casa do luto do que ir na casa onde tem festa. Muito melhor, não é? Então a gente vai aprendendo, a gente aprende com situações adversas. Irmão, se tem uma escola boa, assim, que resolve muitas pendengas, UTI, né? Justamente assim, leito de morte, nossa, reúne família, gente vai lá e pede perdão para o outro, é uma coisa assim extraordinária, né? Vem gente que não se falava, começa a se falar, é um negócio extraordinário, é bom demais, né? Deus usa assim as adversidades para trabalhar em nosso caráter, em nosso coração. Deus usa todas essas situações. Eu acho lindo esse negócio. A minha conversão foi também através da vida de um amigo meu que eu perdi. E nesse velório, né, no enterro, houve perdão também de ambas tias, né, se perdoar. E a partir dali, daquele momento, eu falei, Deus, eu não quero uma vida diferente do que está na tua presença. E foi isso que me motivou, assim, né, se entregar aos pés do Senhor. Então eu vivi essa experiência. Olha só. De aprender com muito, né? Essas coisas por si só não são boas, não é isso que eu estou dizendo, é desgraça. Não estou falando que a desgraça é boa, a enfermidade, a morte ou qualquer adversidade. Mas Deus usa todos os meios, irmãos, para alcançar-nos, todos os meios. Eu fui também eu nem sei quem faleceu, meu Deus do céu. Foi lá um enterro de algum irmão, irmã, lembrei. Foi uma matriarca da família, era anciã. O irmão Evandro que estava lá, e ainda ele me pôs lá, tu vai pregar aí no velório. Eu falei, tá bom, não tem nada não, a gente aceita, domingo, terça, velório, a gente prega, né, tudo é lugar. A única mensagem que eu acho que eu, inclusive, pregaria em outros, é a mesma que eu preguei. Eu disse, bom, não tem muito o que fazer aqui, né, a matriarca aí já está com o Senhor, deixou o legado para vocês, o que nós precisamos fazer é quando a gente voltar para casa. Vamos ver se a gente abraça mais um ao outro, se a gente convive mais um com o outro, porque agora não adianta, quem não abraçou ela não vai abraçar mais, quem não deu atenção não vai dar atenção mais, quem trabalhou muito, não tinha tempo para a irmã fulana de tal, não vai ter mais. Então volte para sua casa, aquilo que você está pensando no seu coração que deveria fazer e não fez, então volta lá e faz agora com o seu pai, com o seu filho, com o seu cônjuge. É isso que a gente deve fazer, vamos celebrar a vida e aproveitar as oportunidades. Então aqui não tem o que fazer,
O leite já derramou, não falei assim, né? O leite já derramou. Agora não tem mais o que fazer. Não tem como chegar na pessoa, me perdoa por aquilo que te falei. Não tem como chegar para a pessoa e falar assim, eu queria tanto fazer aquela vontade e não fiz, por birra. E não tem como, irmão, faleceu, já era. Não tem o que fazer, né? É aqueles casais assim que vivem até a velhice, mas vivem mal, não tem como voltar atrás mais, já era, a vida já passou. O que resta agora? Resta viver daqui para frente, desse momento para agora. Então eu acho interessante que o ser humano, Deus, ele não desiste até o último momento para ensiná-lo, né? Para resgatá-lo, para salvá-lo, para edificar Cristo na vida dele. Eu acho um negócio interessante. O Moisés, até o último, olha que Moisés viveu 120 anos. 120 anos. Só que Moisés viveu etapas na sua vida, que foram 3 etapas, exatamente de 40 anos. Então 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, 40 anos lá no Egito, né? 40 anos. Não, calma aí. Isso. Hã? Isso, no deserto, mas não no deserto com o povo, lá no deserto constituiu, isso, em Midian, constituiu família, né? Casou, filhos, tal, o sogro dele lá, gente boa, o Jetro, e depois 40 anos com o povo rodando lá. Então foram 3 etapas de 40 anos, chegando em 120 anos de idade, 120 anos de idade, não se achou cansaço, ele não morreu de morte morrida, de morte matada, foi de morte morrida. Ele não tinha enfermidade, saudável, disposto, com todo vigor. Se fosse mais 40 anos, Moisés ia embora, não estava descendo a ladeira não, ele estava na ascensão, ia embora. Moisés não morreu, porque lhe faltou saúde, fôlego de vida, ânimo, por nada disso. É Deus que disse, eu vou te trazer para mim, acabou. Olha só, 120 anos. E aí Deus lhe ensina até este momento da sua vida, 120 anos. Deus lhe ensina uma coisa muito interessante, porque Deus leva ele lá no Monte Horebe, né? Horebe mesmo? O monte lá, o último. Ou foi o Sinai? Não lembro. Mas bom, o monte, não importa. Estava lá no monte. Estava com Deus em qualquer lugar, né? Tanto faz. Então lá, aí Moisés disse assim, Senhor, deixa eu entrar aí, vai. Porque ele viu a Canaã, a terra assim, né? Senhor, aquele negócio lá que a gente conversou alguns anos atrás, que o Senhor disse que eu não ia entrar, mas eu vou fazer um pedido para o Senhor, deixa eu entrar. Deus disse assim, basta, não falo mais contigo esse negócio. Somente vai orar, não vai entrar. Lembra, Moisés? Lá atrás, o que você fez? Feriu a rocha. Quem era a rocha, irmão? Jesus. Ensinou para ele, Moisés, há consequências na tua vida, vai carregar até o final da tua vida. Olha, irmão, foi ensinado ali. Quem sabe ali ele de fato se convenceu que ele não deveria pedir a Deus isso. O que eu quero dizer é que no último momento de vida, com 120 anos de idade, Deus ainda, Moisés, irmão, é Moisés, o cara que escreve aí todo esse Pentateuco que a gente conhece, os mandamentos, aquele que conduz por 40 anos, pastoreia 2 milhões de pessoas aproximadamente, um líder excepcional, um legislador, uma pessoa fenomenal, uma pessoa que disse que Jesus seria semelhante a ele. Ele disse, Deus levantará um profeta no meio de vocês parecido comigo. Não está falando de qualquer pessoa, né? Olha só, uma pessoa que de fato, de alguma maneira, apontava para Jesus. E aí Deus diz assim, não vai entrar. E ele aprende até o último momento, 120 anos. Quem dirá nós? Quem dirá nós? Que não precisamos aprender com a vida, né? Aprender com todos e com tudo. Então a gente precisa ter essa consciência que nós, o ser humano, somos aqueles que é diferente dos animais. Porque todos os animais, independente de qual seja, eu vou entrar na página 51, tá? Independente de qual seja, só pode aprender algo novo até 2 anos de idade. Os animais, irmãos,
2 anos de idade. Pode ser a tartaruga que vive muito, né? Tartaruga? Dizem até que ela vive muito porque não fala da vida de ninguém, né? Ela é lenta, né? Olha que coisa interessante, mano. Ela não tem pressa. É verdade. Por isso que vive muito, né? Não vive estressada. É mesmo, eu nunca vi uma tartaruga assim, tipo, indo pro psicólogo. Nunca vi, é verdade. Tartaruga tranquila, não tem infarto. Eu vi assim uma morte de tartaruga assim de infarto fulminante, acho que não tem também, né? Essas coisas, né? Então a gente que vive, olha aí, aprendendo com os animais. Então a gente aprende, eu falei com as crianças, com os velhos, até com os animais. E a Bíblia, irmãos, vem trazendo, né? Por exemplo, quando o profeta, o Balaão, o Balaão falhou, Deus usou quem? A jumenta. Se não é a sabedoria jumentina, o profeta morria, não é? Olha só, salvo pela jumenta. Então, quando o profeta Jonas falhou, Deus usou a baleia. Quando lá o Elias falhou, a nação falhou, Deus usou o corvo. Quando o tal do Pedrão falhou, Deus usou o galo. E os animais vêm como uma pedagogia de Deus para nós, irmão. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe os seus caminhos, ser sábio. Olha, irmão, a formiga, um professor assim de filosofia. Já pensou? E se eu pegar o Provérbios, se a gente pega o Provérbios, a gente vê assim, os animais aos montes sendo usados para nos ensinar de fato, né, os seus comportamentos, e Deus utilizando toda essa pedagogia da criação para nos ensinar. Simples como a pomba, que coisa linda. Isso, não é? Então, até com os animais nós aprendemos, na observação. A gente vê o Salomão, o sábio Salomão, você vê um homem daquela importância na história, irmãos, não só a história bíblica, mas a história mundial. O cara ficava olhando formiga. Pensou um negócio desse? Observando de uma forma séria. Não era assim que ele estava desocupado, não, ele olhava para a natureza, ele olhava para as flores, ele olhava para a fauna, para a flora, para o espaço, ele contemplava as coisas e aí extraindo. Quando ele escreve, aliás, quando ele descreve o Cantares de Salomão, é um negócio fenomenal. Quando ele vai descrever o corpo da sua amada, nossa, né? Seus dentes são como as ovelhas branquinhas, seus seios são como as torres de marfim. Ela vai descrevendo assim o negócio, né? Tu és como a égua de Faraó. Não está escrito? Como as éguas de Faraó, um negócio assim, né? Na época era elogio, hoje não é, né? Chamar uma de égua. Não, aí toma coisa, né? O que eu quero dizer, irmãos, é que essa observação que a gente... A torre de marfim caiu, né? Isso não existe. Oh, meu Deus do céu, Salvador, eu estou tentando conduzir um negócio aqui assim espiritual, mas o povo não deixa. Né? Isaías capítulo 40 vai dizer inclusive isso mesmo, né? O que é a beleza do homem, a glória do homem, é como a flor e a erva, cai a flor e murcha a erva. Então, de fato, tem toda essa, é sério, irmão. Então a Bíblia, na verdade, ela tem a sabedoria, ela tem as instruções para viver bem, e a gente despreza essa sabedoria. No livro de Provérbios, foi escrito o livro de Provérbios, sabe para quem? O público principal foi para os jovens, para que eles tenham juízo. Está lá escrito no capítulo 1, para que tenham juízo os jovens, para que sejam prudentes, para que não caiam em laço onde o matrimônio vai ser destruído, onde não se intrometa em negócio desonesto, onde não se dê por fiador para as outras pessoas. Então, uma série de comportamentos em Provérbios que é para a vida prática do dia a dia, irmãos, que é mais ou menos o que Tiago vai fazer na sua carta, escrever coisas por dia a dia, comportamento que a gente deve ter ou não deve ter, né? Então, assim, a Bíblia, ela é um livro onde nos instrui no caminho que nós devemos andar. E a Bíblia diz que nem o louco erra o caminho.
Então, quem erra o caminho é pior do que o louco, irmão. Segundo a Bíblia, não é? Um louco, um tolo, que não ouve a voz de Deus, que não está disposto a aprender todos os dias, em todos os momentos. Então a gente percebe lá no Antigo Testamento, bem no comecinho do livro do Êxodo, não me recordo, deve ser 19, será? Vou ver se eu acho esse texto. Vai dizer o seguinte, que quando as nações olhassem para o povo de Deus, para o povo de Israel, eles iriam falar o seguinte: esse povo, essa gente, é gente sábia e inteligente. Rapaz, será que eu vou achar esse negócio? Deixa eu ver. Se eu achar no intervalo eu falo para vocês, tá? Mas esse é o texto, onde as nações olhariam lá para Israel e eles iriam dizer: esse povo é gente sábia e inteligente, ou seja, esse povo que serve a Deus, esse povo que vive pelos mandamentos de Deus. Ou não, se alguém achar aí me fale, tá? Eu nem sei se é Êxodo mesmo, se é Deuteronômio. Eu acho que é Deuteronômio, né? Capítulo 19. Deixa eu ver, se não achar agora eu desisto aqui por enquanto, e aí depois a gente procura o texto. Não é não. Bom, em algum lugar do Antigo Testamento está escrito isso, depois eu vejo. A não ser que alguém saiba, procurei, tá? Mas não fique procurando e perca aqui a minha fala não. A questão é, nós devemos, como ser humano, e eu estou falando independente de cristão, nós cristãos muito mais ainda, porque nós temos, irmãos, eu não gosto dessa palavra manual, né? Que a gente tem um manual, como se fosse assim, vai lá e faz exatamente como está lá e vai dar o resultado certinho. Também não é assim que funciona a vida, né? A vida não é redondinha assim. Fui lá, obedeci a palavra de Deus e deu tudo certo. Não, a gente obedece e dá tudo errado. No sentido humano do negócio, né? Tudo errado assim, que não sofre prejuízo, as pessoas se voltam contra nós, fica mais difícil a situação, justamente porque a gente obedeceu a Deus. Mas quando eu digo assim que a Bíblia, ela contém não só regras, mas ela também não é só mandamento, ela contém instruções, acho que a palavra é essa que eu estava tentando achar, contém instruções para que a gente viva, e não só viva, mas viva bem, porque tem vida, irmãos, que é uma não vida, tem vida que é pior do que a morte. A vida já é curta, não é? Vocês não acham uma vida curta? Curtíssima, muito curta. Agora a gente ainda pode fazer com que essa vida curta fique pequena. Como é uma vida pequena? Aquela vida que a gente não cresce. A vida que a gente não cresce, estou falando desses sentidos aqui. Aquela vida que a gente sabe que não cresce, para a gente crescer a gente precisa diminuir o outro. Só assim que tem pessoas que crescem, porque ela sabe que ela não cresce. Então para ela crescer ela tem que diminuir os outros, falar mal dos outros, desprezar os outros, não é? Tem gente assim, né? Você vai falar assim, não, fulano, só vê coisa negativa, irmãos, só despreza, só coisa negativa, só vê coisa ruim. Eu estava em uma ocasião, umas semanas atrás, não vou falar nem onde nem quem, lógico, mas aí assim, um casal, eu levei num lugar que, assim, eu tinha certeza que aquela ocasião ia fazer bem para eles, a palestra e tal, entendeu? Ia ser ministrado lá, tinha certeza, ia fazer bem para mim, e eu levei um bocado comigo ainda. Vocês sabem que eu sou assim, né? Eu vou para um lugar, não me contento sozinho, né? Chamo meia dúzia e tal, ponho lá no Facebook, bora lá meu povo, vamos participar que o negócio é bom, não é só da teologia e tudo quanto é coisa, eu chamo mesmo, não tem jeito de ir sozinho não, difícil. Aí levei lá, foi ministrado um negócio tão abençoador, tão bom. Aí teve no final uma confraternização, né? A gente conversando, aí fizeram um comentário que eu jamais esperaria um comentário daquele no meio de tanta bênção de Deus. Olha como tem gente que vê coisa ruim, consegue, acho que procura, né? Tanta bênção de Deus, tanta coisa boa, tanta palavra abençoadora, e foi reparar lá que o negócio lá não é que não estava em desacordo, é que julgou que não tinha a qualidade que não devia ter em uma pessoa que estava fazendo o que estava fazendo, e sugeriu que ia trazer outra pessoa para fazer aquilo que ela julgou que não estava sendo bem feito. E eu pensei comigo, mas o menino está aí
servindo a Deus, um jovem, pensei comigo, né? Depois comentei com a esposa, falei, já pensou como que pode uma pessoa ser assim? Né? Ela tem essa tendência de ver tudo negativo. Você entra num ambiente assim, tudo abençoado, e a pessoa ela é especialista em pegar os defeitos. É a mesma coisa certa, só pega exatamente. E as pessoas são assim, não são? Foi errado. Fazer esse mil certa e uma errada. Aí não é sabedoria. A vida é assim, né, irmão? A gente vê que a vida no meio do povo evangélico muitas vezes é assim. Você pode ser o homem de Deus, a mulher de Deus, erra uma vez, faz o que não agrada o outro. Eu tinha lá no Conquista, aliás, no outro núcleo lá que vocês frequentavam lá 200 anos atrás, já faz uns 4 anos, 5 anos, né? E aí tinha um rapaz lá, ele nunca tinha contato com estudo, né, teologia e tal, e ele veio e ficou maravilhado, né, primeira, segunda, terceira aula, né? Eu era assim, Jesus na terra para ele. Professor é um homem de Deus, sabe, não sei. O Moisés desceu. Hã? O Moisés desceu. É. Aí ele se prega na minha igreja. Eu falei, ô meu irmão, claro que eu vou. Claro, vamos embora lá. Então, assim, para ele era, né, uma honra ter o professor dele pregando, o professor não sei o que e tal. Só que neste culto eu fiz algo que o desagradou. Nossa, irmão. Agora eu era um Satanás na terra. De Jesus do céu para o inferno. É sério, irmãos. Aí o menino me caluniou, o menino falou um monte, e não presta mais, e não sei o que. Eu falei, nossa, como que pode? Como que pode? Aí eu lembrei de Jesus, irmão, que curou tanta gente, abençoou tanta gente, libertou tanta gente da opressão demoníaca, ungiu as pessoas enfermas, deu dignidade às pessoas socialmente falando, fez tanta coisa boa, né? Aí essa multidão que recebeu ele, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, e joga os ramos, é o nosso rei e tal. Uma semana depois, porque Jesus não tinha atendido a expectativa daquele povo, de ser um libertador, para tirar aquele povo do jugo político, econômico, militar romano. Exatamente as mesmas pessoas, há uma semana atrás, que estavam dizendo, tu és o nosso rei, ei, Jesus é o nosso rei, homem de Deus, mulher de Deus, e não sei, sabe aquelas coisas, mano? Que a gente sabe inclusive também. E aí uma semana depois estava dizendo assim, crucifica, percebe o ser humano como é? O ser humano sem Deus, o ser humano não maduro, o ser humano que não aprendeu o que é empatia, o que é generosidade, o que é misericórdia, o que é compaixão, o que é amor. Então esses seres humanos. E aí a Bíblia vai dizer aqui, eu estou trazendo toda essa abordagem, porque da página 51, a gente está falando sobre a queda do homem. Quem é o ser humano? O ser humano é essa entidade que agora, irmãos, que agora expressa na sua natureza caída tudo isso que nós estamos falando aqui no sentido negativo. Gente soberba, gente que não quer e não admite que outras pessoas podem saber mais do que ela sabe. Eu já falei para vocês um dia, eu não sou o único que sei aqui, eu não sei mais, vocês sabem coisa que eu não sei, nós todos juntos podemos saber mais coisas, e nem todos juntos podemos saber tudo que pode ser sabido, entendeu? Muito saber. Não é verdade, irmão? Eu não sei tudo, eu não sou o único que sei, vocês sabem coisa que eu não sei, nós todos juntos podemos saber mais coisas, mas nem todos nós juntos podemos saber tudo que pode ser sabido. Não é verdade, irmão? Olha só que coisa interessante. Então a gente precisa ser, primeiro, humilde. Nós precisamos saber o nosso estado. Qual é o nosso estado? Estado de pecado. Tá certo? Ah, mas eu sou crente, eu aceitei Jesus. Ah, que bom. Então você já não é mais visto por Deus como esse pecador miserável, desgraçado, passivo do fogo do inferno. Então você está salvo. Louvado seja Deus. Mas nós estamos numa construção por Deus ainda. E aí a gente tem uma tendência, muitas vezes, a gente que estuda, a gente tem uma compreensão de uma coisa, de outra, a gente tem uma experiênciazinha a mais do que outros irmãos que estão chegando agora, a gente tem essa tendência de se colocar acima da carne seca. É ou não é, irmão? Não é? É verdade. Ah, a gente que é professor,
de música, de teologia. Tem mais professor do que aqui? Culinária? Então, não, está ali atrás, a professora de culinária nossa. Então, assim, a gente às vezes, né, tem uma experiência de vida e a gente tem essa tendência de menosprezar os outros. Fala, não, irmão, eu não sou assim não, né não? Tem certeza? Eu estou falando por mim, né? Também jogando pecado na vida de vocês. Estou falando por mim, às vezes eu sou assim, a gente se comporta assim. Então nós somos esse ser humano caído, que precisamos, irmãos, sermos resgatados por Deus. Aonde? Onde nós falamos na semana passada que o ser humano, ele é trabalhado por Deus. Na alma, na mente, no coração. Nós precisamos ser alcançados por Deus. Nós precisamos sermos salvos por Deus. De quem? De nós mesmos, meu Deus do céu. O homem é o lobo do homem, como disse Thomas Hobbes, né? O pior inimigo do homem não é o Satanás, não é o diabo, são os demônios. A gente dorme com o inimigo. E não estou falando de esposa, não, de esposa. Eu estou falando de nós mesmos, né? Dormindo com o inimigo não é o que está do lado, somos nós mesmos. Nós somos esses que nos põem tudo a perder. Tá certo? Então a gente precisa ter cuidado. A gente precisa todos os dias nos humilharmos diante de Cristo. O que Paulo diz em Gálatas capítulo 2 e verso 20? Isso aqui é para dar tempo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim mesmo. Já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20, e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim mesmo. Nós não vivemos, irmãos, agora para nós mesmos. Nós vivemos, ou aliás, estamos crucificados com Cristo. E quem vive, quem deve viver em nós é Cristo. E a vida tem que ser pela fé, né? Vivo pela fé. Olha que coisa interessante, Gálatas 2:20. Então a vida que devo viver é essa vida de novidade. Por quê? Porque essa vida da mesmice, essa vida de ser as mesmas coisas, irmãos, a velha vida é entediante, sabia? Quer dizer, vocês sabem também, a gente está no mesmo barco, né, Ranice? Todo mundo sabe. A vida assim, velha é uma mesmice, não tem novidade nenhuma, né? Não. Eu olho assim as pessoas que não têm Cristo e falo, nossa, mesma coisa, todo dia, né? Querendo prejudicar pessoas, falar mal da vida das pessoas, gente que nunca faz nada para beneficiar ninguém. E a gente vê isso infelizmente dentro de igrejas evangélicas também. Isso é uma vida velha, uma vida de mesmice, não tem novidade nenhuma, é a mesma coisa. O ser humano, aquela vida mesquinha, aquela vida chata, mas é chato demais esse negócio, não é? E quem se embriaga, e quem usa droga, quem se prostitui, e quem rouba, é tudo a mesma coisa, não muda nada, uma vida vazia, sem sentido. O Salomão, ele vai escrever isso em Eclesiastes. O negócio é uma vaidade, é tudo a mesma coisa, ou uma vida desanimadora, não é não? Ele descreve essa vida que eu estou falando aqui em Eclesiastes. Ele desanima da vida, o Salomão. Diz, essa vida aqui é inútil, é fútil, é vazia, é correr atrás do vento, é oquidão, é névoa de nada. Eu estou falando as palavras do Salomão em Eclesiastes. Uma vida que não tem diferença do animal, é a mesma coisa, não é? Essa vida sem Deus, ele está dizendo, essa vida sem a novidade, essa vida sem a renovação do Espírito Santo, essa vida sem respirar ares novos celestiais, não é, irmão? Agora a gente percebe em contrapartida que aquele que está sendo alcançado por Deus, o ser humano alcançado por Deus, nossa, é uma vida assim extraordinária, dá gosto de estar do lado de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ela contagia, estimula,
não é? Faz a gente querer fazer coisas. A sua vida, ela é uma inspiradora. Preciso encontrar um. Nossa, tá mal de amizade então, irmã? Preciso encontrar um. Tá ruim de amizade? Meu Deus. Nossa, tá feio. Nossa, eu até tinha esperança. Falou, André, você até parece uma Eu sou uma pessoa. realista esperançosa. Aprende rápido, tá vendo? Coisa boa. Tem um coração ensinado. Nossa, precisa. Amados, mas então a gente está mal de relacionamento, mal de amizade, mal de círculo de convivência. Hã? Tá ruim, né? Irmãos, então calma, o negócio está mais sério do que eu pensei aqui. Por onde vocês estão andando? Com quem vocês estão andando, pelo amor de Deus? Vocês não estão andando com Jesus. Vocês não estão andando com o Espírito Santo. Abrir os cultos e não tem prazer em ficar sentado ali para ter nome, né? Não, porque é assim, irmãos. É claro que a gente está buscando essa referência, mas nós estamos sendo essa referência, que aqui é o que nos interessa, não é falar dos outros, de nós, né? E agora eu me preocupei, porque eu como professor, será que eu não estimulo vocês em nada disso que eu estou falando? Agora o negócio ficou até ruim para mim aqui. Nossa, será que não deu intervalo ainda não? Agora eu queria chamar os comerciais, mas não vai dar. Ainda tem 5 minutos da programação, a produção não vai deixar. Ficou ruim para mim aqui. Será que a gente não inspira as outras pessoas? Será que a nossa vida não tem sido então assim? É um caso para a gente pensar, não é? Né? Da mesma maneira que a gente olha para nós, é claro que a gente precisa buscar isso. Mas eu conheço algumas pessoas. Talvez eu não tenha uma convivência tão de perto, mas eu conheço. Eu me cerco dessas pessoas. São pessoas que eu leio, são pessoas que eu leio a vida, são pessoas que eu leio o livro, são pessoas que eu escuto de alguma maneira, são pessoas que me inspiram. A gente precisa ter contato com essas pessoas. Nem sempre é possível fisicamente, né? Mesmo porque alguns já morreram. Que coisa interessante. Quem morreu, irmãos, quem morreu, ainda deixa um rastro para nós, ainda deixa inspiração. A história de muitos homens e mulheres de Deus, como é o caso até da serva de Deus, nossa amiga que faleceu, deixa uma inspiração para nós. Então a pessoa não morre. Quem é que morre? É aquela pessoa que é esquecida, aquela pessoa que não é importada, é exportada. Porque na verdade quem importa? Importa aquela pessoa que mora no nosso coração, não é? O ser humano tem que deixar uma história aqui, pequena que seja. Deixar um legado. Sim. Deixar saudade. Deixa a história. E tem um rei na Bíblia que diz que ele foi e não deixou saudade nenhuma. Já pensou, irmão? Que coisa ruim. Olha a história do camarada. Foi sem deixar saudade. As pessoas daquela passa pela história, mas ela não consegue deixar uma história. Sim. Acho que todo ser humano tem que deixar uma história. Ou deixa uma história feia, né? De mau exemplo. Muitos passaram na história. Hitler é um que passou na história. Collor de Mello ainda está vivo, está aí, mas deixou. Minha Sim. sogra. Como assim? Minha sogra não deixou saudade nenhuma. Meu Deus. Minha sogra não deixou história, não deixou nada. Meu pai, que coisa horrível. Então, amados, quem são as pessoas que nunca morrem? Aquelas que estão dentro do nosso coração. Sabe por que elas estão dentro do nosso coração? Porque elas importam. Elas importam. Elas estão dentro de nós. Elas foram importadas. Isso é a palavra. Então, quem é que me importa? Aquela que mora dentro de mim. E quem mora dentro de mim? Mesmo pessoas que já morreram podem residir no meu coração, porque elas deixaram em mim impressões. Sim, marcas. Não é? Não cicatrizes, marcas. Marcas. Tem uma diferença. Tem gente que passa na nossa vida e deixa cicatriz, né? Machucadura, ofensa. Mas tem gente que deixa marca positiva. Oh, que coisa linda. Total, isso é tão verdade que eu tenho um aluno que eu aprendi a respeitar a família dele demais por causa dele. Sim. Ele foi, mas só que ele deixou uma história para mim assim que marcou tanto que hoje eu vejo a família dele diferente por causa dele. Não é o Elias não que está falando, né? O Elias, lembra do Elias lá? Lembro do Elias. O Elias do Vila Bela? Lembro do Elias. O Elias, né? O menino morreu com quantos anos? Não tinha 30 anos, não? Não, tem 20 e poucos anos. 20 e poucos aninhos, menino. Nossa, eu conheci o Elias em 99. Ele era um adolescente, a gente congregava junto. Acho que eu cheguei a ser líder de jovem dele. E um menino assim, morreu com 27 anos, cheio de
né, de vida pela frente ainda, se fosse na questão da idade. O menino sempre deu muito bom testemunho, né, músico, né? Músico. E aí nos últimos anos da sua vida, talvez será nos 2 anos últimos que ele esteve aqui com a gente, ele se mostrou uma pessoa assim. Ele abordava, não sei se você acompanhou, Antônio, ele abordava alguns textos bíblicos aqui que eu ficava assim, nossa, que maturidade desse menino, né? Que abordagem interessante. Então assim, a gente, para mim, foi uma tristeza muito grande, porque a gente perdeu um jovem que era um jovem de testemunho, um jovem que inspiraria a geração de jovens, né? Um menino que eu conhecia há 15, 16, 17 anos assim, e acho que foi uns 2, 3 anos que ele faleceu, mais ou menos? É, por aí. E assim, então pessoas que deixam, vão passando na nossa vida e vai deixando esse legado, irmão, que coisa boa. O homem, o ser humano, ele é cheio de pecado, mas isso pode ser revertido. O Espírito Santo pode fazer com que essa pessoa que rompeu com Deus, que essa pessoa inspire as outras pessoas. Na verdade, Deus usa pecadores para salvar pecadores, irmãos, não é? Na desgraça do homem se revela a glória de Deus. Oh, que coisa linda! A Cláudia quer saber do que ele faleceu. De quem? De câncer, leucemia. É, né? Olha que coisa interessante. Então, a vida pregressa, eu não gosto de contar não, porque eu tenho vergonha da minha vida antes de Cristo. Mas a minha vida pregressa glorifica a Deus, né? Principalmente no meio dos meus amigos. Ainda são meus amigos, tudo gente ruim, são meus amigos, continuo lá, frequentando, andando com eles comigo, é eu que me intrometo lá, que eles não me chamam muito, mas eu vou, né? Às vezes não combina muito, mas eu vou. Fui no churrasco esse dia aí, e eu estava tomando lá eu ainda falei, me dá uma Coca, Pepsi, Fanta, não Guaraná, porque se sair na foto essa Guaraná aqui, vai aparecer com outra coisa, né? Então, tem isso, né, irmão? Senão vão pensar que eu estou tomando outra coisa fermentada. E aí os crentes é terrível. Vou falar dos crentes que eu já penso. Então, amado, veja bem. A gente tem essa possibilidade, nós, seres humanos, resgatados por Deus, mesmo que a gente tenha essa natureza pecadora, mas a gente tem essa oportunidade de glorificar Deus em tudo isso. Deus faz isso. Deus continua usando gente pecadora para salvar pecadores. Deus não usa gente santa não para salvar pecadores, é pecador para salvar pecador. Ou seja, nós devemos ser, entre os nossos parentes, que nos conhece bem, talvez seja o povo mais difícil de se ganhar para Jesus. São parentes, esposa, filhos, não é? Vizinhos, gente que trabalha com a gente, quem convive mais próximo. É o povo mais difícil, porque esse que a gente não tem contato é fácil, facinho. A gente fala de Jesus, que Jesus é assim, assado, que a palavra de Deus é assim, assado, né? É muito fácil a gente pregar na igreja dos outros, facinho, congresso, vai lá, depois, nossa, que homem de Deus, que mensagem, que coisa linda, tal. Agora eu quero ver o cidadão pregar o ano todo na sua igreja, ser chamado para pregar nos eventos da sua igreja. A prata de casa é mais valiosa do que o ouro de fora. Não é? O maior profeta que deve ser profeta é aquele que mora lá naquela casa. Ah, André, mas Jesus não disse que como que é aquele texto lá do profeta em casa não tem honra? Mas não precisa se cumprir na nossa vida, irmãos. Se Jesus disse que isso se cumpriria, mas seria na vida de qualquer outro, mesmo na minha. Na minha não. Não é porque Jesus disse que isso é uma realidade que precisa ser na minha vida. É igual aquele negócio, né? A Bíblia diz, Jesus disse que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, mas não precisa se cumprir na minha vida. Se cumprir na vida dos outros eu não tenho nada a ver, mas na minha não. Então o maior profeta é aquele que se levanta dentro da sua casa e diz assim diz o Senhor. Aí sim eu quero ver a autoridade, né? É aquele que na sua igreja, ele está lá 10, 15, 20 anos, ele continua tendo moral para falar aquilo que ele começou a falar 15 anos atrás. Amém. Olha, irmão, que coisa boa, né? Professor bom não é aquele que vem dar uma matéria e vai embora, é aquele que vocês passam 3 anos, 5 anos, 10 anos,
É o que tem também, né, Analicinha? Tem tu, vai tu mesmo. Mas esse é o nosso desafio, irmãos. Esse é o nosso desafio, né? É isso que é interessante. Então vocês querem falar assim alguma coisa rapidinho, fácil, aqui do que a gente está falando? Senão a gente vai para os comerciais.